Olá, meninos e meninas, moças e rapazes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Você está no canal Sistema de Ensino Monte Carlo, esse canal feito para você, estudante do ensino público, com o intuito e o objetivo de te auxiliar, nas suas demandas estudantis. E também temos o objetivo de dinamizar o ensino público, torná-lo mais fácil, mais acessível, de fácil entendimento. Meu papel aqui como professor consultor, te auxiliando aí na sua jornada estudantil, na sua jornada acadêmica. A base do nosso canal são os ensinos de humanas, História, sociologia, geografia, filosofia, sociologia, matemática básica. Apesar de eu ser formado em humanas, mas eu tenho me aventurado também em exatas. Isso para agregar mais valor aqui ao canal. E eu havia explicado já algumas vezes que nosso canal ele não é um canal de entretenimento, é um canal de pesquisa, é um canal de estudo, é um canal para debate, Por conta da nossa playlist, ela conter assuntos, já bastante assuntos da área de humanas e de matemática básica, então aquilo ali funciona mais como uma prateleira de uma biblioteca. Quando você quer dizer, eu acho que o aluno de hoje ele não frequenta mais biblioteca, Mas era aquele espaço que eu, quando estudante do ensino fundamental, do ensino médio, eu ia para essas bibliotecas onde haviam estantes com livros tal, e ali eu fazia minhas pesquisas. Hoje não, hoje a pesquisa é feita na própria internet, com o Google, e enfim, é dali que o estudante, quando precisa estudar, quando precisa fazer um trabalho tal, mas na minha época eram bibliotecas. Então, imagine que você está diante ali de uma prateleira, onde você busca o assunto do momento, o assunto que você está estudando naquela ocasião tal. E é isso, essa é a dinâmica. Pesquisa, estuda, dúvida, coloca nos comentários, eu me proponho a te ajudar, eu vou junto com você nessa jornada. E é isso, pessoal. Para que o canal ele continue existindo, eu preciso alcançar relevância no YouTube. E essa relevância eu só alcanço com o seu like, com o seu compartilhamento, E com as divulgações. Quando você divulga e compartilha o canal para outras pessoas, então isso agrega mais visualização, são mais inscritos para o canal. E é assim que eu vou alcançando relevância, é assim que você vai motivando o meu trabalho. E é assim que o YouTube entende a importância desse canal aqui para a plataforma. Mas, sem mais delongas, para não se estender muito nas introduções, hoje mais um assunto para o nosso módulo de filosofia e para o nosso quadro filósofo da vez, Max Weber. Weber ele é nascido em 1861 em Erfurt, Prússia, a antiga Prússia, onde é a atual Alemanha. E ele é um dos mestres fundadores da sociologia, onde ele mostrou de que maneira as ideias e a ideologia podem guiar a mudança social. E ele faleceu em 1920 em Munique, na Alemanha. E o Weber ele alega o seguinte, que a sociologia é a ciência que se preocupa com o entendimento interpretativo da ação humana e, portanto, com a explicação casual de seu curso e de suas consequências, E o Weber, por tabela, ele é conhecido como sociólogo. É um filósofo sociólogo. E foi com certeza o mais importante do século XX. Ele concebeu a sociologia como estudo científico e objetivo da ação social. Talvez a característica mais distintiva da sua abordagem seja a insistência no fato de que, para se entender as ações dos seres humanos, é preciso entender os significados atrelados a ela. Weber afirmava que não importa com qual exatidão só sejamos capazes de predizer o curso típico de uma ação,
se não compreendermos corretamente os motivos subjacentes a isso. Então, só descobrimos probabilidades estatísticas sem sentido. Nos termos de Weber, né, a nossa explicação carece de adequação ao termo de significado. Então, toda ação humana, ela parte de um objetivo, ela parte de um princípio, ela parte de um modo operante. Seria possível pensar que, do ponto de vista, né, afirmado por Weber, que é um ponto de vista óbvio, que toda ação ela vem de uma origem, e é evidentemente, se quisermos entender a ação social, temos que entender o que a motiva. Porém, alguém poderia admitir esse ponto e ainda insistir que é possível analisar a sociedade de um modo que não exige o entendimento imperativo da ação social. Isso é possível porque Karl Marx argumentava que a mudança social é guiada pelas contradições nos sistemas econômicos das sociedades. Discutivelmente, esse tipo de mudança social em ampla escala não tem nada a ver com os significados que os indivíduos atrelam às suas ações. Em meio a tudo isso, Weber ele discorda. E talvez em sua obra mais famosa, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele mostrou com esse livro, com esse trabalho, que mesmo algo tão significativo como a transição, né, de um sistema econômico, onde ele tomou, por exemplo, a transição do feudalismo para o capitalismo, isso podia ser guiada por ideias e significados. Weber notou que existem correlações estatísticas entre emergência das nascentes formas do capitalismo na Alemanha e a prevalência do protestantismo calvinista. Então, o que é que isso tem a ver com o sistema de transição social? Quando ele toma, por exemplo, a transição do feudalismo para o capitalismo, ali ele está mostrando a mudança de um sistema econômico. Só que esse sistema econômico ele não muda à toa, ele não muda assim, ele não possui uma vida própria de mudança. Foram as pessoas, né, com suas normas de conduta, por suas políticas, né, desenvolvimentistas e a necessidade de uma nova legislação, de uma nova dinâmica comercial, levaram para sair daquela economia rural para uma economia comercial, industrial e uma evolução no modo de produção, né? Produzir-se em escala, mais produto para vender, mais mercado consumidor e não aquele núcleo preso à terra, né? Então ele mostra que isso aí não é à toa e que houve um motivo para essa transição. E aí quando ele pega essa transição, ele começa a mostrar pontos que têm origem na religião. Observe que na transição do feudalismo para o capitalismo é um momento de ruptura da igreja e onde os protestantes, né, eles entram em cena. E o protestante ele tem essa característica de empreendedor, de trabalhador, de uma pessoa dedicada. Então, observe que o capitalismo ele não surge à toa. O feudalismo ele não entra em crise até a sua extinção à toa. Tudo vem de um motivo, tudo vem de um propósito e tudo parte de uma lógica. E, além disso, ele argumentava que a explicação pelo fato de o calvinismo, né, que é uma das vertentes do protestantismo, ser uma teologia de predestinação. Você vai entender melhor quando ele diz que o que é que o calvinismo ele prega? É a teoria da predestinação, onde os fiéis acreditam que o fato de irem para o céu ou não já está predeterminado. Nada que pudesse fazer afetaria o destino deles. E tal crença transporta uma carga terrível, né, que é o medo constante da possibilidade do fogo eterno. Mas existe uma espécie de truque psicológico que ajudava a diminuir a ansiedade. E esse truque psicológico está dentro do próprio modo de produção, mesmo modo econômico, que nesse momento seria o capitalismo. Porque o sucesso mundano, né, isso para tirar a ansiedade e o medo da morte e ir para o inferno.
No caso, né, tomando como base os princípios cristãos. Sendo que, para mim, essa condição de céu e inferno é muito subjetiva. O sucesso mundano, né, era considerado uma excelente indicação de que o indivíduo teria conquistado o favor de Deus. Olha que interessante. Por isso, caso eles trabalhassem muito, se abstivessem de gostar dos frutos de suas obras, então, embora o sucesso não afetasse o seu destino, com certeza esse seria um sinal de que eles estariam entre os escolhidos, por entenderem que o conforto, que o dinheiro, que o sucesso, que uma empresa próspera, isso seriam sinais de que você estaria no caminho certo, de que você estaria seguindo rumo à salvação, porque Deus estaria a seu favor. Olha que interessante, olha como a religião, a política, a economia e a sociedade em si, ela vai criar seus mecanismos para, ao invés de perder fiéis, perder contingente, mas trazê-los cada vez mais em maior quantidade para dentro das suas instituições. E o resultado disso foi o desenvolvimento de condições maduras para o capitalismo. Vai juntando aí os fatores, né, para essa multiplicação. Um modo de transição de feudal para capital, onde o dinheiro agora ele tem importância, uma mão de obra produtora empenhada no serviço, empenhada em produzir, empenhada em prosperar, e numa religião que, ao invés de condená-los, pelo contrário, vai apoiá-los, coisa que a Igreja Católica não fazia. Weber sabia bem que essa não era a história da emergência do capitalismo, já que era algo que ainda estava surgindo, que era algo que ainda estava sendo experimentado. Porém, sua análise foi uma correção das teorias daquelas que procuravam explicar os fenômenos sociais em termos puramente materiais. Assim, Weber foi capaz de mostrar que o entendimento da ação social no nível do significado podia ser central para o entendimento pleno dos processos sociais. E a influência de Weber permanece forte até hoje. Até hoje porque o capitalismo ele sobreviveu, né, todo aquele século XIX, sobreviveu a uma crise econômica, que foi uma crise que resultou em duas guerras, e tantas outras crises que vieram, e o capitalismo ele consegue sobreviver a todas elas e a ponto de permanecer até hoje. E, de fato, em um mundo caracterizado pela reemergência. Essa palavra eu achei interessante. Não é mais o fato de emergência, mas é a emergência da emergência, do fundamentalismo religioso, do nacionalismo, a insistência de Weber de que a explicação social trata das ideias e dos significados, tanto quanto da economia e da estrutura social. Então, isso parece altamente presciente, né? É algo que a gente pode prever para um futuro de 5, 10 anos para frente, que o capitalismo ele ainda estaria aqui, mudando a forma de pensar e as instituições se moldando ao redor dele. E os atores sociais, né, têm vidas interiores, e se quisermos entender como elas agem, é preciso entender a história que dizem para eles próprios a respeito de suas ações. Observe que nessa videoaula, junto com as teorias de Weber, nós trabalhamos também a história e de que forma o ser humano, como um ator social, ele vem percorrendo esse caminho, ele vem se moldando e até mesmo mudando o significado de algumas instituições. Tudo para que a sua existência ela permaneça e que seja uma existência circulada por conforto, circulada por propósito, né? Circulada por uma possibilidade, né? Agora dentro de um princípio religioso, de uma vida melhor lá no outro plano. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica, produtiva e instrutiva para todos vocês.
Dúvidas, deixa aí no comentário. Mais uma vez eu peço, não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar os conteúdos aqui do canal. E se você ainda não é inscrito, torne-se inscrito. Nós ficamos por aqui. Nunca se esqueçam, jamais se esqueçam de que conhecimento é poder. E que o conhecimento ele deve ser colocado em prática para que você não continue sendo massa de manobra. Até uma próxima!